Então, assim, eu acabei de falar, a primeira parte é o que fazer nos primeiros dias, quando você está desempregado, é curtir as pantufas e fazer uma lista enorme de coisas prazerosas que você quer fazer e que nunca teve tempo de fazer. Então faça coisas que você se conecte com você mesmo, com a sua essência, com aquilo que você deixou de fazer por conta daquele falta de tempo que você tem no trabalho. O que você deve evitar quando você está nessa transição, nesse momento de descompressão, tá? Primeiro, se você ficar toda hora reavaliando a relação, sabe, como se você estivesse fazendo um fim de um namoro, aí você tá falando, o que eu fiz de errado, o que o outro fez de certo, o que eu fiz, o que o outro fiz, não adianta nada, tá? Por quê? Porque você não vai conseguir reaver aquele processo. Esse processo, ele não tem retorno, ele é definitivo. Mesmo que você se considere uma vítima de uma injustiça, tá? Quando a empresa toma uma decisão de tirar você, então, Dani, eu tava falando, né? E espero que eu consiga gravar. São coisas que a gente deve evitar. Já aconteceu comigo como profissional de RH, um funcionário, quando foi demitido, ele pediu e implorou para que aquilo fosse revisto no momento da demissão. Isso é a coisa mais triste que ocorre, porque quando a empresa toma uma decisão do desligamento, é uma decisão irrevogável. Mesmo que a gente sinta que aquilo tem algum dedo de injustiça, saiba que no momento que você é desligado, aquilo não tem mais nenhum valor para você. Então não vale a pena a gente ficar remoendo essa mágoa, essa situação de injustiça, sendo que nós não temos o poder de reaver aquilo. Eu fico imaginando que mesmo que você consiga, por uma ordem judicial, ser recolocado no seu cargo, ser reverter esse processo de desligamento, eu fico sempre imaginando o quão doloroso você ter que buscar justiça para reverter isso, né? Então, assim, qual é o peso emocional que tem para você de voltar àquele emprego, sendo que você sabe que o seu empregador não quer mais? Então, eu falo que você deve evitar você ficar remoendo isso em casa, quando você acontece de ser desligado, então ficar remoendo e cultivando mágoas, né? Então, assim, às vezes que eu fui desligada, algumas eu compreendi perfeitamente o que havia acontecido e outras nem tanto. Outras eu julgava que eu tinha sido vítima de algum complô ou de alguma injustiça, né? Mas aquilo não me servia para absolutamente nada. Então, assim, aquilo não me devolveria o meu trabalho, aquilo não devolveria a minha vontade. Oi, Val, não devolveria a minha vontade de voltar àquele ambiente de trabalho, que eventualmente eu achei que era muito agradável, porque algumas vezes o desligamento ocorre quando você está no seu melhor momento da carreira. Já aconteceu comigo de eu ser desligada no momento onde eu tinha sido premiada como melhor funcionária para a América Latina. Então eu falava assim, meu Deus, não faz sentido algum. Eu acabei de ser remunerada com um prêmio em dinheiro, um troféu como melhor funcionária da América Latina e eu fui desligada. Não faz sentido, né? E até como profissional de RH, eu sei os bastidores quando a gente vai desligar alguém. Quais são os pesos e medidas que a gente coloca. Então, a gente faz uma avaliação do profissional, da histórico profissional, das contribuições desse profissional. Então, assim, Mas assim, que adianta? Não adianta nada você ficar remoendo isso, né? Em algumas ocasiões, eu fiquei lá gastando a minha saliva com a minha família, falando, né, quanto eu era coitada, por que eu não tinha, por que tinha acontecido isso comigo, por que as pessoas tinham sido tão injustas. Mas hoje, e depois de outras situações, eu comecei a entender que o trabalho nada mais é do que uma relação de troca, né? Onde eu troco um serviço e uma oferta de um serviço por uma remuneração, né? Então a gente vai falar disso mais um pouquinho na frente. Outra coisa que você deve evitar, você deve cortar
as comunicações com ex-colegas, não que você deixe de falar com os ex-colegas, mas que você deixe de falar com os ex-colegas sobre a empresa, né? Então é comum os amigos da gente que ficam na empresa tentarem manter um contato conosco, nos contar algumas fofocas, informações corporativas que não te interessam mais, que não vão agregar à sua vida, né? Então assim, aconteceu muitas vezes, em algumas ocasiões, de amigos ligarem, sabe o que aconteceu com fulano, sabe o que aconteceu com ciclano, as pessoas estão falando isso, aquilo sobre a sua saída. E eu, delicadamente, eu pedi, fulana, eu vou te pedir um favor, eu não quero saber sobre o que está acontecendo na organização. Por favor, eu prefiro que você não me conte. Eu quero muito manter o contato com você, eu quero muito saber de você, mas eu não quero saber sobre a organização. Então, corte essas informações, essas fofocas, porque elas não contribuem com nada na sua vida, tá? Outra coisa, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa consumista. Então, quando houve uma ocasião onde eu fui desligada, que eu queria me premiar de alguma forma, e eu fiz gastos que eu não deveria ter feito, né? Então, eu gastei uma grana, que nem eu lembro uma vez que eu me dei uma joia de presente, que eu falei assim, tantos anos de empresa eu mereço uma joia. Mas no fundo, é um momento para você conter gastos, não é um momento para você gastar. Mas eu respeito aí cada um de vocês. No meu caso específico, que não sou uma pessoa que faz poupanças, eu deveria fazer, mas não faço, eu não deveria ter gasto aquele valor. Mas se você tem o dinheiro para gastar e acha que você merece um presente, uma viagem, um mochilão pela Europa, faça, se você julga necessário. Só que eu vou falar disso aqui na frente, que uma das coisas que você tem que fazer é um planejamento financeiro com o dinheiro que você recebeu, tá? Então, pense em não fazer gastos altos para compensar e para te amenizar aquele sofrimento. Não faça isso. A gente chama isso de compra por indulgência. É uma compra que você faz ou porque você está muito triste ou porque você está muito feliz. Então não caia nessa, tá? Sabe, as empresas falam assim, você merece isso, você merece jantar aqui, você merece isso. Isso é um gatilho mental que as empresas usam quando a gente tá triste ou quando a gente tá muito feliz. Então não caiam nessa, tá? Então tente não sair correndo que nem um louco atrás de um emprego qualquer, né? Seja estratégico, haja com estratégia, dê valor ao seu histórico profissional, né? Você não tá desesperado, nem precisa sair pelo impulso fazendo as coisas, né? Às vezes, vale a pena você ter esse momento de parar e refletir, planejar para quem você vai telefonar, planejar uma série de coisas antes de sair fazendo, tá? Outra coisa, cuidado com o desleixo com aparência. Eu falei no outro slide, eu vou mandar para vocês o slide se vocês quiserem, que você pode curtir as pantufas, mas assim, a gente pode curtir as pantufas durante uma semana, depois a gente tem que voltar ao nosso normal, tá? Com aparência normal, com aparência saudável, não com aparência de deprimido, porque isso não vai ajudar em nada, tá? Depois que você passar desse período que você considerar o suficiente para fazer a descompressão desse processo aí de desligamento, às vezes o desligamento é até voluntário, gente, mas a gente precisa dessa descompressão. Você precisa planejar as suas finanças, né? Então, assim, toda vida que a gente sai de uma organização, normalmente a gente sai com um bom retorno financeiro. A gente recebe férias, 13º, a gente recebe fundo de garantia com um abono de 40%. Acho que vai mudar isso aí em breve, mas assim, enquanto existe, a gente sai com uma remuneração considerável, né? E é importante que você coloque a sua planilha financeira em dia, né? Você tem que saber quanto você se custa, quanto custa a sua manutenção mensal, né? Então, se você é casado, casada, você tem que conversar com seu esposo ou sua esposa para que vocês possam colocar essas contas familiares
em ordem e você possa planejar aquela remuneração que você recebeu como rescisão, você tem que colocar isso no tempo. E eu vou dizer uma coisa, você, dependendo do seu estágio profissional, quanto mais alto, mais elevado o seu nível, às vezes é maior o tempo de recolocação profissional. Às vezes, quando a gente faz uma atividade mais de início de carreira, a gente consegue se recolocar mais rápido. Quanto maior o seu salário, quanto maior o seu cargo, muitas vezes acontece de você ter uma dificuldade maior e ter um tempo maior de ciclo para se recolocar. Então eu indico que você pegue essas finanças, as finanças da sua casa e planeje para 24 meses de desemprego, tá? Eu espero que você consiga emprego em 15 dias depois, mas isso não é o que acontece normalmente, então você precisa estar preparado para isso, tá? Então reserve também algo para você em relação aos seus custos, os custos que você terá para a recolocação, tá? Existem profissionais que recebem como parte do pacote de desligamento, ele recebe uma consultoria para se recolocar, mas isso é tão raro hoje em dia, até porque o custo dessa recolocação com uma empresa especializada, ele é caríssimo, né? Não é um custo baixo. Então as empresas elas fazem isso para profissionais com cargos mais elevados, e quem tem essa possibilidade, ótimo, porque aí esse custo é pago pela empresa que te desligou. Mas quem não tem essa possibilidade, precisa eventualmente fazer um coach, fazer um planejamento, fazer um treinamento, uma especialização, um MBA, precisa reservar parte do dinheiro que recebeu para essa atualização profissional, para essa atividade. Porque o que acontece? No momento que você se desemprega, você sai de uma organização, o seu emprego no dia seguinte ou daqui a 15 dias, se você resolver tirar 15 dias de folga, o seu emprego é arrumar um emprego. Então você tem que encarar esse momento de transição como um trabalho. Então você tem que se organizar, vai ter que ter hora, começo, meio, fim, vai ter que ter atividade e tudo mais. Eu vou falar isso um pouco aqui na frente, tá? Então reserve um dinheiro para que você possa fazer essa transição com tranquilidade e qualidade, tá? Uma coisa que a gente poucas vezes para pensar, às vezes a gente tá num relacionamento de trabalho desgastado, às vezes a gente tá infeliz no que está fazendo, mas a gente tá fazendo que nem... A gente brinca que fala assim, parece aquele frango assado, sabe? É o dilema do frango assado, eu fico rodando. Então eu acordo de manhã, vou pro trabalho, volto pra casa, durmo, volto pra manhã. Então assim, você fica meio tonto e zonzo. E você não se dá o direito de avaliar se aquilo é bom ou não pra você. Quando profissional de recursos humanos, muitos profissionais me procuravam para aconselhamento e falavam assim, Ana, eu não aguento mais trabalhar aqui, eu tô ficando deprimido, eu tô ficando doente, eu tô sofrendo pânico para vir trabalhar. Só que eu perguntava, ok, faça um planejamento para se desligar, mas se desligar com outro trabalho, se desligar tendo outra atividade profissional. Por quê? É fato, gente, que a gente vale mais quando a gente está empregado. Quando a gente está desempregado, o nosso passe, como se a gente fosse jogador de futebol, o nosso passe fica mais baixo. Então, assim, o que eu quero dizer, se você tiver nesse momento assistindo esse vídeo, assistindo essa conversa e falar assim, meu Deus, eu estou nessa situação que a Ana tá falando, eu tô odiando o meu trabalho, odeio o que eu faço, não aguento mais ir naquele emprego e nem acho que eu ganho tão bem assim, então faça um plano de sair desse emprego, procurar outro emprego ou procurar outra atividade agora que você está empregado. Tá? Mas se você está desempregado, é o momento de você avaliar se não foi uma bênção esse desligamento, tá? Porque às vezes a gente precisava só de um empurrão para fazer uma coisa que nos agrada. Então eu estava precisando só de um pontapé.
Aí você saiu da empresa, a empresa te desligou e você ainda saiu com grana. Então é o momento de você avaliar a sua vida e dizer o que eu quero para minha vida, o que eu não quero para minha vida, porque às vezes a gente não sabe fazer muito bem esse planejamento do que eu desejo, mas eu posso obter as respostas sabendo o que eu não quero mais. Então assim, eu não quero mais um emprego que seja abusivo, eu não quero mais um chefe que seja assim assado, eu não quero mais trabalhar em tal indústria, eu não quero mais trabalhar em tal atividade. Então você sabe o que você não quer. Então você está no momento adequado para você escolher o que você quer e ter clareza sobre isso. Então o que você quer, aí você vai avaliar quais são as competências que você tem para fazer aquilo que você quer. Eu tenho amigos que se tornaram chefes de cozinha, eram profissionais da área de atuariais, ou seja, era uma pessoa extremamente inteligente, com mestrado na Unicamp. Se ele assistir, ele vai assistir, eu vou falar. Não vou falar o nome dele porque eu não pedi autorização, mas ele trabalhava na área de seguros, fazendo cálculos de risco. Então, um cara de exatas. E ele decidiu, eu não sei se ele saiu da empresa por vontade própria ou porque foi desligado, ele decidiu investir na área de... como se fala? Ele decidiu ser chefe de cozinha, então ele foi se qualificar para isso, então ele foi aprender. Desculpa, gente, alguém me ligou no meio do caminho. Então, assim, ele foi se especializar para isso, para poder exercer essa atividade profissional. Então, assim, e tem um outro que era tesoureiro e também hoje é um mestre em fazer pães. Ele tá no exterior, é uma pessoa hoje reconhecida nisso. Então, assim, foi um intervalo de tempo pequeno para a pessoa transformar a sua vida por completo. Eu admiro imensamente profissionais nesse calibre, porque nós tivemos uma educação escravagista, uma educação dos nossos pais para dizer que a gente precisa ter CLT. Eu não estou dizendo que isso é todo mundo, né? Eu tenho amigos que não passaram por isso, mas a maioria das pessoas que eu conheço foram educadas para ter uma carteira de trabalho assinada, ou para ser médicos, ou para ser donos de um negócio, mas assim, uma coisa fixa, não uma coisa, né, diferente desse jeito, né? Então, o que eu quero dizer, como eu fui treinada assim, pensar em fazer algo diferente daquilo que eu sabia fazer é muito estranho, mas eu faço um convite a você refletir se vale a pena você fazer aquilo que você ama, ao invés de fazer aquilo que seja mais fácil, né? Porque tudo que a gente ama fazer, a gente se dá melhor na vida. Esse é fato. Então, aquela frase batida, velha, que faça o que você ama e você não terá que trabalhar nenhum dia, ela é verdadeira, tá? Então, assim, você precisa fazer um planejamento. Então, assim, se você decidir voltar para o seu trabalho, então você tem que fazer um planejamento. O que eu vou fazer? Quais são os contatos que podem me ajudar, né? Então, assim, o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né? Lembre-se de fazer um equilíbrio de prioridades também. Lembre-se de cuidar da mente, do espírito, do corpo, para que você também esteja apto a fazer as entrevistas sem deixar com que o desânimo, a depressão vá te abater. Porque assim, aqui em casa a gente brinca, né? O período mais longo que eu fiquei desempregada foi 2 anos. Meu Deus do céu. Foi o momento mais desafiador da minha vida. Foi nesse momento que 3.000 funcionários foram desligados na empresa que eu trabalhava. Eu estava endividada, eu tinha acabado de me separar, eu tinha um filho de 2 anos e meio, então eu não sabia o que fazer da vida. Eu não tenho família em São Paulo, então eu fiquei perdida. E aí, eu passei por vários estágios, né? Primeiro, você tá rica porque você acabou de receber dinheiro, mas não o suficiente para pagar todas as suas contas. E segundo... E aí chega um momento que você começa a fazer entrevistas de emprego e o mercado super populoso de pessoas desempregadas torna esse processo mais difícil. E eu não conseguia trabalho para ganhar menos do que eu ganhava. Eu não entendia
eu queria ganhar pelo menos alguma coisa, as pessoas não aceitavam e eu falava, meu Deus, mas eu tô desempregada. Aí eu fui passando o tempo. No final, gente, a gente brinca aqui em casa que é assim, quando a pessoa estiver dizendo que o mais importante é o dinheiro, é a saúde e a família, é porque você já tá no estágio terminal do desemprego, que é quando você já não tem mais nenhuma esperança. Aí você fala assim, mas o que vale é a saúde e a família, né? Aqui em casa a gente brinca, eu e meu marido, fala assim, Ana, que estágio você tá? Você tá dizendo já que o que vale é a saúde e a família? Então, assim, cuidado para você não ir degringolando, para que essa autoestima não baixe repentinamente, porque quando você vai no momento de recrutamento, as pessoas percebem, os recrutadores, eles percebem aquela baixa estima. E isso é interpretado numa entrevista como algo errado. O que será que ele está escondendo? O que será que ele não era tão bom assim? Sabe? Porque você começa, depois de um monte de não nos recrutamentos, a achar que você é ruim mesmo. Então você começa a falar assim, eu devo ser muito ruim, né? Porque eu tô há 2 anos desempregada. Então, assim, isso começou a me abater. E a sorte foi que eu me abri para outras oportunidades e aí acabou voltando ao mercado de trabalho, enfim, por conta dessas oportunidades, que eu também vou comentar com vocês. Então, avalie onde você quer estar, se você quer voltar para o que você fazia, se você quer fazer uma coisa nova, se você está apto a fazer aquilo, se você precisa se desenvolver em alguma coisa, porque às vezes a gente fica tanto tempo numa empresa que a nossa profissão é atualizada e nós não. Então, às vezes, a gente se acomoda muito no emprego que a gente está e não busca autodesenvolvimento. Então, quando a gente começa a ficar obsoleto, então assim, eu sou uma profissional no mercado, mas existem outros profissionais com habilidades e especializações superiores à minha, é óbvio que essa concorrência ela será mais diferente, mais difícil, né? Por quê? Então, é importante que você faça essa avaliação, né? Então, escolha quais são o que você precisa fazer, atualize o seu currículo, mas primeiro pesquise profissionais que estão na sua mesma atividade profissional para saber como eles estão contando a história deles, né? Como eles falam as mesmas experiências e atividades que você fazia, se estão usando um nome diferente, uma forma diferente de abordar. Não é que você vai copiar um currículo que tem no mercado, não faça isso em hipótese alguma. Mas você precisa saber como escrever aquilo que a sua experiência diz. Então, assim, para isso você precisa ler alguns currículos para você poder atualizar a sua forma de escrever currículos. Porque outro erro que a gente comete quando a gente está numa empresa há muito tempo é não atualizar o currículo com frequência. Nós deixamos o currículo lá por muito tempo, não atualizamos esse currículo com frequência e aí a gente faz pouca ideia de como tá no mercado, né? Então, se você está empregado e assistindo esse vídeo, vá refazer o seu currículo. Eu falo que a gente precisa treinar, fazer entrevista. Então, você está empregado, vai fazer uma entrevista numa outra empresa para saber como você se sai na entrevista, se está faltando alguma experiência para você na sua área profissional, porque as entrevistas ajudam. É mais fácil fazer uma entrevista empregado do que quando a gente está desempregado e a nossa autoestima é lá no pé. Então, assim, uma dica importante. Outra coisa, participe de grupos profissionais. Então, assim, networking é uma coisa que a gente faz também muito mal feito às vezes. Então, às vezes eu tô empregado, eu não me junto com outros profissionais da minha área, eu não me junto com profissionais de outras empresas, eu não participo de seminários do sindicato, ou seja, de grupos de trabalho, né? Então, assim, faça isso. Se você está desempregado, procure quais são os grupos de profissionais da sua área que você pode se vincular. Essas pessoas podem ser uma mola propulsora para você conseguir o seu novo emprego, tá?
Apresente-se ao mercado. Como que você vai apresentar-se ao mercado, né? Essa é uma dúvida. A gente tem um cartão profissional, mas a gente dificilmente tem um cartão pessoal. Então, eu falo para vocês, hoje em dia tem cartões virtuais que você pode criar, mas você também pode ter um cartão pessoal. Então, dependendo da profissão que você tenha, nada impede que você faça um cartão pessoal. Mas esse não é o mais importante. Hoje, o currículo é o seu maior benefício, o seu currículo é um benefício. Existem algumas plataformas digitais como LinkedIn que são também um currículo online, onde as pessoas conseguem inclusive ver as suas relações, quem são as pessoas que se relacionam com você, o que elas dizem a seu respeito. Então, elabore um currículo para cada anúncio de emprego que você pretende concorrer. Às vezes a gente morre de preguiça de fazer isso. Eu tinha muita preguiça de fazer isso. Mas assim, quando você lê uma vaga, normalmente na vaga vem escrito o que é prioritário para a empresa. Então, como é na ordem, é importante que você arrume o seu currículo naquela ordem também. Porque indica, dá alguma ideia a você de que aquilo, da forma que foi escrito, é como é mais importante para aquela empresa. Então, é importante que o seu currículo seja de fácil acesso e entendimento. Outra coisa, lembre-se que a profissional de recursos humanos que está avaliando o seu currículo, necessariamente ela não é especialista na sua área. Então, é importante que você ajude essa profissional a te encontrar. Então, muitas vezes na nossa profissão a gente tem siglas que são características da nossa profissão. Por exemplo, os contadores, eles têm contadores que são especialistas em US GAAP, BR GAAP, que é a norma brasileira de um padrão de contabilidade e a norma americana. Então, eu quando procurava um profissional da área de contabilidade e finanças, eu não sabia o que procurar, eu ia no LinkedIn e digitava o US-GAAP, BR-GAAP, porque aquilo era um fator-chave determinante para a minha busca. Às vezes eu ia entrevistar a pessoa, eu nem sei o que é o US-GAAP, BR-GAAP, eu só sei que é aquilo que o entrevistador está me solicitando. Outra sigla, eu sou formada em Six Sigma, eu sou da área de OD&L, então assim, todas as áreas profissionais conhecem nomenclaturas e palavras-chave que são prioridade para a sua função. Então, se são uma prioridade para a sua função, coloque no seu currículo isso e coloque em sigla e escrito, porque pense que quem está te procurando necessariamente não sabe o que é aquilo, tá? Que mais? Networking, que eu estava falando. Você fez o seu currículo, agora você vai atrás do seu networking. Aí você vai. O ideal é que esse networking a gente faça no decorrer da nossa vida profissional. Mas, como a gente tá lá naquele ciclo do frango assado, que a gente acorda cedo, vai pro trabalho, a gente nunca tem tempo para fazer networking ou faz o networking de forma equivocada, né? Principalmente quem trabalha com fornecedores e clientes, porque muitas vezes o seu próximo empregador pode ser o seu fornecedor ou pode ser o seu cliente. Então, a forma como você trata o seu fornecedor e o seu cliente diz muito a seu respeito, né? Então, pense que aquele relacionamento profissional pode ser no futuro o seu futuro emprego, né? Então, assim, networking a gente tem que aprender a fazer melhor, então aprenda. E quando você sai da empresa, é um pouco mais complicado, porque a forma como você se apresenta ao mercado e a forma como você fala do seu desligamento vai te ajudar ou te prejudicar. Por isso que é importante que você não fale mal da empresa, que você não fale mal do processo do desligamento, que você não conte detalhes sórdidos da sua relação com seu chefe. Isso não é interessante para que o seu colega saiba. Por quê? Se você sofreu uma injustiça, sempre vai ficar uma dúvida se você é vítima ou não. Tá? Então, sempre você vai gerar uma possibilidade de avaliação e você não precisa ser avaliado por mais pessoas,
né? Então, assim, omita informações que não são relevantes. Você não precisa falar porque que você brigou com o chefe, porque o chefe é um ladrão, porque o chefe abusou de você no sentido de foi assédio moral. Porque quando a gente sai da empresa, a gente sai com esses conteúdos muito arraigados, uns conteúdos muito negativos. Por isso que eu falo que é bom a gente fazer uma descompressão. Porque quando eu encontrar um colega de trabalho que pode ser um potencial para abrir uma porta de uma empresa, o que eu quero é que ele veja um profissional em busca de recolocação que tenha a agregar com aquela organização e que é maduro o suficiente para interpretar um desligamento como um momento, uma passagem natural de um profissional, porque é natural. O desligamento não é o fim do mundo, ele é natural. Muitas vezes as empresas fazem sem ter a vontade de fazer, tá? Então atualize o seu LinkedIn, faça contato com essas pessoas, vá almoçar com essas pessoas, marque um café com essas pessoas. Por isso que eu falo, guarda uma grana, porque você não vai dizer. Porque tem umas profissionais que eu entro em contato e falo assim, Ana, eu tô tão sem dinheiro, tenho dinheiro nem para condução. É muita pobreza para uma pessoa só. Eu tô falando isso porque assim, a gente sai cheio da grana e depois a gente vai gastando essa grana, fica sem nada. E aí um amigo chama para você almoçar num restaurante legal. E aí você vai falar para ele que você não tem dinheiro? Não, meu filho, você tem que guardar dinheiro porque pessoas prósperas atrai empregos prósperos. Não vai na teoria da escassez. Não fica achando que aquele dinheirinho vai acabar, não. Pelo amor de Deus, tá? Participe de encontros, eu já falei, de categorias profissionais. Cuide das suas redes sociais. Isso é muito importante. Muito. Gente, com o advento da internet, as pessoas usam as suas redes sociais para te avaliarem. Elas querem saber se você bebe, se você votou em quem que você briga, quais causas você enfrenta na vida pessoal e na rede social. Então tome cuidado com o que você posta. Isso servirá para você conseguir um emprego ou não, né? Hoje até eu acho que na TV passou alguma coisa, isso na Fátima Bernardes, estavam falando sobre isso, né? Sobre uma moça que postou alguma coisa com uma cerveja e a patroa dela não gostou de cara. E depois avaliando melhor viu que era uma boa profissional. Mas assim, cuidado com as causas sociais, cuidado com as piadinhas de política, porque você nunca sabe qual time torce o selecionador que está te selecionando, né? E se ele é razoável ou não, porque ele tá com aquele poder naquela hora e ele pode usar esse poder contra você. Então, pelo amor de Deus, saia de todos os debates políticos possíveis. Tudo bem, Tati? Então, saia desses debates aí da internet. Que mais? E outra possibilidade que eu vou falar para vocês, muitas vezes, como eu falei, o seu sucesso está em outra coisa que não seja um emprego, que não seja um trabalho. E também vai ter um momento que você vai precisar, talvez, encontrar outra oportunidade para ganhar dinheiro, né? Então, assim, eu lamento profundamente que nos 2 anos, no momento que eu fiquei desempregada por 2 anos, que eu não enxergava outras possibilidades. Mas eu, com a ajuda de uma amiga, eu encontrei outras possibilidades. Por exemplo, o que você faz? Se você for bom o suficiente, se você pode ensinar outra pessoa a fazer, então você pode ser um treinador, você pode ser um professor, você pode ser um consultor, né? Cuidado, porque assim, tem pessoas que estão exagerando, né? Tem pessoas que podem estar exagerando, né? Eu não tenho nada contra, mas todo mundo agora resolveu virar coach de vida, coach de finanças, coach de carreira, coach não sei o quê. O coach é uma profissão, sim, mas você precisa explorar outras alternativas também, até porque o ramo ficou bem, né, lotado. E isso tá gerando uma certa dúvida, porque quando a gente tem muita oferta, a gente começa a ficar difícil. Por exemplo, quando eu saí das empresas, eu quis ter uma consultoria. Só que eu vi que haviam tantas consultorias e elas estavam tão adiante, tão mais preparadas e tudo, que eu resolvi abortar a ideia da consultoria.
né? Eu até cheguei a fazer consultorias empresariais aliados com outras empresas. Então eu me ofereci como um serviço, uma mão de obra temporária para algumas consultorias empresariais. Então até hoje eu tenho amigos que têm empresas que quando precisam de uma mão de obra extra, me convidam e eu vou, porque eu também gosto de dinheiro extra, né? Então assim, pense que você também pode ser o dono do seu próprio negócio. E hoje é muito comum, as empresas estão trocando o CLT por CNPJ. Então é muito comum você virar um profissional liberal que oferece um serviço, que oferece um trabalho em troca por um projeto, né? Por projetos específicos e não mais aquela certeza absoluta daquele dinheiro no final do mês. Essa modalidade está sendo extinta aos poucos, tá? Eu hoje vejo professores universitários abrindo seus CNPJs, eu vejo muitas profissionais, categorias profissionais migrando do CLT para o CNPJ, tá? E existem também, gente, lógico, você tem que tomar muito cuidado. Existem a possibilidade de você empreender, montar um negócio próprio, se unir com alguns amigos para a sociedade. E aí você tem que ver quais são as opções, qual o custo dessa opção. Porque, por exemplo, eu também tenho umas conhecidas, não vou chamar que é amiga, mas assim, eu sou ótima em cozinhar, adoro tomar cerveja, vou abrir um barzinho. Aí essa minha amiga pegou todo o dinheiro dela do desligamento dela, foi lá, alugou um imóvel, comprou cadeiras, comprou tudo pro bar, encheu o bar e tudo mais e não deu conta de pagar. Por quê? Porque exige um estudo financeiro para se abrir qualquer coisa. Então hoje não é barato você ter um aluguel, não é barato você ter uma folha de pagamento, principalmente se você é uma aprendiz naquilo que você está fazendo. Então assim, o seu bar vai vingar? Na região que você decidiu abrir tem outros bares? Qual é a frequência que essas pessoas vão? Quanto de dinheiro você tem para bancar esse bar enquanto o bar não der resultado? Porque é aquele negócio do planejamento. Então essa minha conhecida torrou todo o dinheiro, ficou super endividada e logo estava vendendo os seus artefatos lá, as suas mesinhas, as suas cadeiras do bar, porque não deu certo. Não é que o que ela faz não é bom, é que tem uma concorrência que ela não conseguiu dar conta e ela não tinha um fluxo de caixa que permitisse ela ficar, tá? Então assim, vou agora contar um pouco das minhas decisões, né? Então assim, no primeiro momento que eu fiquei desempregada, foi um momento também de crise tão grave quanto as que nós estamos vivendo hoje. Eu fiquei 2 anos desempregada, mesmo tendo qualificação profissional. Eu tinha faculdade, falo 4 idiomas além do português, e isso não me serviu de nada. Então assim, uma amiga me ajudou, me chamando para dar aulas no Senac, e essas aulas no Senac deram visibilidade para mim e uma universidade no momento de desespero, porque ficou sem uma professora. Eu fui indicada por uma ex-aluna para dar aula nessa universidade. Então eu fiquei na universidade por 5 anos. Lógico que quando você fala para o mercado que você é professora universitária, a empresa te chama mais fácil, né? Porque você não é mais uma desempregada. Porque o seu valor começa a ficar diferente. Nossa, professora universitária. Mas foi sorte. Não foi nada que eu tenha procurado, foi sorte, porque uma amiga teve pena de mim, porque eu estava muito mal financeiramente. Ela me chamou para dar essa aula no Senac, e essa aula do Senac me projetou para os meus alunos, e os meus alunos me indicaram para uma universidade. Então foi uma questão de sorte. No segundo momento que eu perdi um emprego, eu nem lembro mais por qual motivo que eu perdi. Eu fiquei 5 meses sem esse trabalho, e aí eu sabia que eu precisava de uma pós-graduação, porque naquele momento todo mundo tinha uma pós-graduação, menos eu. E aí eu meti as caras e me matriculei na Fundação Getúlio Vargas para fazer uma pós-graduação em gestão de negócios. Eu tive muito medo de assinar aquele papel, porque eu sabia que eu tinha pouco dinheiro, mas que eu precisava daquilo. E aquilo foi a minha salvação.
eu consegui recolocação profissional antes mesmo de começar minhas aulas do MBA, só porque eu estava matriculada numa Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, aquele peso daquele nome fez com que eu fosse contratada. Aí eu fiquei mais um período de 4 anos na empresa, e aí troquei de empresa, e a última agora... Eu fui desligada porque a minha posição foi para o México, eu não tinha intenção de ir para o México, e eu sabia que quando eu recusasse essa posição para o México, eu cuidava do Canadá e América Latina, e eu sabia que quando eu dissesse não, eu seria desligada. E de fato isso aconteceu 10 meses depois que eu disse não para a minha mudança para o México. Eu já estava na Mary Kay, porque eu estava com 46 anos de idade, e eu sabia que se eu fosse desligada depois dos 46, não que eu tenha nenhum preconceito, tá, gente? Eu acho isso uma bobagem. Mas eu acho que fica mais difícil sim a gente arrumar trabalho. Não tô dizendo que é uma verdade absoluta, mas era o que eu acreditava naquele momento. Eu queria ter um trabalho que ninguém me demitisse mais. Então eu não queria mais ser demitida. Eu não tinha dinheiro para abrir uma franquia, para pagar royalty, para pagar funcionário, para pagar aluguel. E aí eu conheci a Mary Kay, que me dava a possibilidade de um investimento assim irrisório, simplório até. O investimento é muito, muito baixo, e um retorno de carreira significativo, porque tem profissionais na Mary Kay que são médicas, juízas, fisioterapeutas, tem donas de casa que são Mary Kay, tem gente de tudo quanto é área, e a possibilidade de uma carreira executiva na Mary Kay, ela é real, existente, e eu quis ser uma diretora de vendas independente na Mary Kay e não ser mais demitida nunca mais na vida. Então, assim, hoje eu trabalho com o que eu gosto, porque eu amo pessoas, então eu trabalho com pessoas, eu tenho uma equipe de 91 profissionais que não são meus funcionários, eles são donos da seu próprio negócio, eles são livres para fazer o que eles querem. O meu papel é ensinar e orientar para que eles ganhem o que eles precisam ganhar e cheguem onde eles desejam chegar. Então, o meu trabalho é ajudar que eles cresçam. Se eles crescerem, eu vou crescer também. Então, o meu foco nessa apresentação não é vender a Mary Kay para vocês, mas obviamente se vocês acharem que é uma alternativa para você ou para alguém que você conheça, eu teria o maior prazer em apresentar a vocês. Então eu tô há 3 anos na Mary Kay, há 1 ano e 8 meses só com Mary Kay, quase 2 anos somente com Mary Kay, e não pretendo retornar ao mercado de trabalho. De vez em quando eu faço consultorias empresariais. Então eu ajudo alguns colegas que são donos de consultorias, umas consultorias maravilhosas, e quando eles precisam da minha atividade eu vou, porque eu também gosto de dinheiro, preciso de dinheiro, né? E é isso. Então eu queria muito receber o feedback de vocês, que vocês me digam o que vocês acharam. E se vocês querem, eu tenho uma apresentação, eu tenho um material em PDF com essas dicas, né, em bullet points, bem simples para você até compartilhar com algum amigo que está nesse momento aí difícil do desemprego. Se você está empregado e tem algum amigo desempregado, ajude essa pessoa a arrumar um emprego. Nós somos... O mundo é muito redondo, tá? Eu falo isso porque há momentos em que você está contratando e há momentos em que você precisa ser contratado. E é muito rápido que o profissional esquece do momento do desemprego, tá? É muito rápido que a gente se acostuma a ganhar dinheiro de novo e a gente vira um julgador de pessoas. Então a gente, quando tá lá na possibilidade de indicar um profissional, uma possibilidade de entrevistar bem um profissional, fazer com que ele se sinta bem nessa entrevista, às vezes a gente esquece, né? E fica arrogante e começa a julgar aquele indivíduo que está desempregado há 1 ano, 2 anos. Então eu peço a vocês que vocês pensem, reflitam sobre isso. Se você está desempregado e está precisando conversar, eu me ponho à disposição. Eu tenho uma agenda super flexível e eu amo ajudar pessoas. Por isso que eu entrei na Mary Kay. Porque na Mary Kay a gente tem uma missão, que é faça ao outro o que você gostaria que fizessem com você, tá? Muito obrigada por
terem ficado comigo. Desculpem as altos e baixos aí do sistema, que caiu, voltou, ficou sem voz, mas era isso que eu queria passar para vocês. Então eu tô à disposição, não vou cobrar nada por uma consultoria, não vou cobrar nada por um café, você paga o meu café. Não vou cobrar nada disso, o meu intuito aqui não é vender nada, e sim aliviar o seu coração. Se você tá desempregado, meu amor, põe um sorriso no rosto, porque as coisas se resolvem. O sorriso é o primeiro caminho pra gente conseguir as coisas, tá? Eu lembro que eu saí de uma empresa e a empresa falou que me contratou pelo meu sorriso. Eu fiquei até brava na época, porque eu tinha muita formação profissional, tinha um vasto currículo, e eu falei, ai, nossa, será que só o meu sorriso tá me contratando pelo sorriso? Mas eu acho sim que o sorriso abre portas. E é importante que você cuide da sua saúde, né? E procure, se você tá deprimido a ponto de estar doente, procure uma ajuda profissional, tá? Não ache que é bobagem, a gente precisa de ajuda, a gente precisa ser ajudado e pronto. Vá buscar a sua ajuda. E eu queria muito... minha amiga Rosa, que tá aí, eu quero agradecer muito a vocês e vou tentar gravar esse vídeo para postar, mas ele vai ficar no ar por 24 horas. Então, se você considera esse vídeo importante para um amigo que está desempregado e precisa saber um rumo, um norte do que fazer, compartilha com ele, por favor, tá bom? E eu me disponibilizo. O meu LinkedIn é Ana Paula Mello. Eu tenho, graças a Deus, uma rede de contatos maravilhosa. Então, se você precisar da minha rede de contatos, fique à vontade, né? E se você precisar de ajuda para revisar currículo, para bater um papo, para organizar as ideias, eu tô à sua disposição. Pode me chamar, a gente faz chamada de vídeo, a gente vai tomar um café juntos, eu tenho mobilidade na minha agenda e muita vontade de ajudar outras pessoas, tá? Então, um beijo grande no coração e as minhas fãs de plantão, muito obrigada. Beijo!